Olá, eu quero saudar você na graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar as boas-vindas a você a esta aula introdutória sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que Jesus contou muitas histórias e essas histórias são conhecidas como parábolas. Um exemplo disso é o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 2, que diz assim: Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia. E a partir desse momento, então, Marcos vai nos mostrar o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando através daquelas histórias. Sabemos que ele era um exímio contador de histórias e que ele fazia isso de diversas maneiras. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele contava histórias, muitas vezes pregando às multidões que o acompanhavam, que o assistiam. Ele falava à mesa aos seus discípulos, né, os seus seguidores. Eles respondia às ciladas dos fariseus e outros que muitas vezes lhe preparavam. O Senhor Jesus Cristo também usou outros métodos, outras formas para ensinar. Então, ele era muito diversificado metodologicamente para ensinar pessoas. Por exemplo, ele ministrou aulas aos seus seguidores e àqueles que o procuravam para aprender com ele. Ele pregou sermões, a exemplo do Sermão da Montanha. Ele fazia perguntas que obrigavam as pessoas a pensar, debater e muitas vezes dialogar umas com as outras a partir daquilo que ele estava ensinando ou querendo ensinar às pessoas que se achegavam a ele. Mas tem uma coisa que nós precisamos colocar de uma maneira muito especial, é que nas histórias de Jesus, nos ensinos de Jesus, havia algo de exclusivo. Era o seguinte: as suas histórias transmitiam mensagens que penetrava lenta e profundamente na mente e no coração das pessoas que ouviam ao Senhor Jesus. E isto fazia com que, em dado momento, elas compreendessem o que o Senhor estava querendo mostrar, o que o Senhor estava querendo ensinar para elas com aquelas histórias. As reações às parábolas ou às histórias de Jesus eram as mais diversas possíveis. Né? Algumas pessoas tornavam-se conscientes e eram motivadas a glorificar a Deus com aquela história. Por exemplo, nós lemos nos evangelhos que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino do Senhor Jesus. Mas outras pessoas, diferentemente destas que ficavam maravilhadas, muitas vezes ficavam iradas quando compreendiam o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando com aquelas histórias ou com aquelas parábolas. Mas afinal de contas, o que é uma parábola, né? Que tipo de história é parábola? Primeiro eu quero que você pense que a parábola ela vem de um termo grego que significa literalmente colocar ao lado de. Portanto, são comparações que são feitas entre uma coisa e outra coisa semelhante. Portanto, há um ensino que se está querendo ensinar ou transmitir. E Jesus muitas vezes fazia isso através das chamadas parábolas. Né? Parábolas não são simplesmente ilustrações. Muitas vezes as pessoas pensam que parábolas são meras ilustrações. Na verdade, é muito mais que isso. Porque uma ilustração ajuda, às vezes, a pessoa a entender um determinado assunto comparando com outro tema, né? Uma ilustração. Mas a parábola ou as parábolas que o Senhor Jesus contou, muitas vezes ela era a própria mensagem. Né? A mensagem estava na própria parábola. E para entender isso, era necessário compreender o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. Parábolas, nós podemos dizer que são metáforas ou analogia, figuras de linguagens, na qual ele usava aspectos do cotidiano das pessoas, usava exemplos da natureza, como por exemplo, ele falava de árvores, de plantas, usava figuras como, por exemplo, a figura do semeador, figuras agrícolas,
do dia a dia, conhecidas daqueles seus ouvintes. E C.H. Dodd diz então que parábolas são metáforas ou analogias com aspectos da vida ou da natureza que prendem, olha só que interessante, que prendem a atenção, né, daqueles que estão ouvindo o contador das parábolas, no caso aqui, o Senhor Jesus Cristo. Parábolas são formas dramáticas de linguagem teológica. Guarde isso aqui para você entender quando você estiver estudando sobre parábolas. As parábolas, elas estão recheadas, permeadas de linguagem teológica que força os ouvintes, pois revelam a natureza do reino de Deus. É outro ponto que eu quero que você guarde aqui, porque as parábolas que Jesus conta, elas vão estar relacionadas ao reino de Deus, que é o tema central, o tema principal das parábolas. Qual é o objetivo das parábolas? Ou com que objetivo foram contadas pelo Senhor Jesus? Primeiro, lembre-se que palavras ou parábolas não são simples histórias, não é? Mais do que simples histórias que reforçam o tipo de valor que pode contribuir para uma vida sã. Parábolas, na verdade, elas são exemplos, são ilustrações da vida cristã para a nossa compreensão plena de valores do reino. E nesse sentido, então, elas não são enigmas, né? Não são simplesmente enigmas filosóficos que vão libertar a mente das pessoas, tornando-as mais sábias em algum sentido, em alguma proporção. Nós vamos pensar, então, em parábolas como no seu objetivo. Qual é o objetivo das parábolas? O objetivo é revelar algo a respeito do reino de Deus. Eu falei sobre isso. Então, as parábolas vão revelar algo do reino de Deus e vão convidar ou desafiar os ouvintes das parábolas a uma resposta àquilo que Jesus está propondo e também visando envolvê-los ou engajá-los na missão do reino de Deus, missão relativa ao reino de Deus. As parábolas de Jesus, portanto, são histórias que descrevem a vida no reino, a vida do súdito no reino. Elas retratam a natureza do seu soberano, ou seja, a natureza de Deus é retratada nas parábolas, mas elas também visam convidar os ouvintes a um posicionamento diante de Deus, diante daquele que é o Senhor do reino das parábolas. Vamos caminhar um pouquinho, mas deixe-me fazer uma observação sobre parábolas para você. É o seguinte, apesar da ideia geral de que Jesus usava as parábolas para simplificar certas verdades contundentes, o fato é que as parábolas eram de difícil compreensão. Nem sempre as pessoas compreendiam o que o Senhor Jesus Cristo estava tentando ensinar ou mostrar. Tanto é verdade que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, nem mesmo os discípulos de Jesus compreendiam o que ele estava dizendo. E então vão indagá-lo em particular para compreender, diz-nos o significado da parábola, ou o que o Senhor quis dizer com aquele ensino, com aquela parábola. E desta feita, então, as parábolas, elas apresentam muitas vezes, uma mudança, né, no curso da narrativa que vai surpreender os ouvintes, vai surpreender as pessoas e muitas vezes vai confundi-las. Eles pensam que o sentido é mas na verdade o que o Jesus está querendo colocar, o que Cristo está querendo mostrar é algo completamente diferente. Com que propósito, então, Jesus contou as parábolas? Ou qual é o propósito geral das parábolas? E nós temos que pensar em pelo menos 3 ênfases principais das parábolas de Jesus, como um primeiro argumento, um primeiro tópico que eu quero que você pense aqui. Quais são esses tópicos principais? Ele vai falar sobre a graça de Deus. Então, as parábolas são ensinamentos da graça de Deus. Um exemplo
São as 3 parábolas que estão registradas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. São parábolas que retratam de uma maneira muito viva a graça de Deus. O outro tópico principal é acerca das obrigações do discipulado. Lembre-se que nas parábolas Jesus está chamando pessoas para segui-lo e ao chamar, ele então coloca as obrigações do discipulado. Ou seja, ele é claro naquilo que significa ser um membro do reino, um membro da família daquele rei que é o Senhor Jesus. E muitas pessoas, então, ao tomar consciência ou conhecimento da dureza, né, desse ensino, desse chamado, muitos abandonavam. Mas aqueles que entrassem no reino, que vestissem a camisa, que colocassem a mão no arado, eles estavam conscientes de que haviam obrigações naquele chamado. E um outro ponto é acerca do perigo da desobediência. As parábolas vão tratar, então, dessa ênfase também nesses 3 tópicos. Mas há um outro propósito envolvido nas parábolas. O tema central. Sempre que você ler uma parábola, esteja ela em qualquer dos evangelhos, você vai perceber que a ênfase delas é o reino de Deus, seja o reino presente ou o reino futuro. Em alguns momentos o Senhor Jesus vai chegar e vai falar sobre o reino que está presente, o reino que está entre vós. E em outros momentos ele vai falar sobre o reino futuro, o reino que está por vir, o reino que ainda virá. Então, o nosso Senhor ele vai trabalhar esse tema. Reino de Deus é uma das ênfases nas parábolas do Senhor Jesus. Um outro ponto para a gente entender parábolas é perceber que elas levantam a questão acerca da identidade do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vão revelar quem é Jesus. Quem é este? É um tema para a gente pensar, né? Quem é este? Vai ser uma frase muito recorrente nas histórias, nas parábolas do Senhor Jesus. Então, ele vai contar as histórias, muitas vezes perdoando pecados, muitas vezes falando coisas que somente Deus poderia dizer, e então a sua identidade vai ser questionada, os seus ensinamentos vão ser questionados por algumas pessoas. Como, por exemplo, vai se indagar sobre quem é esse que diz que pode perdoar pecados, se somente Deus pode fazer isso. E em outros momentos, você vai perceber que dentro do tema da parábola, há uma declaração do juízo final. Elas apontam para o juízo final, mostrando que a salvação ou a condenação do indivíduo vai estar relacionada a como ele vai se portar ou qual vai ser a sua reação frente àquela pessoa, frente a Jesus que está contando a parábola. Por exemplo, ele contou uma parábola conhecida como a parábola das bodas, onde ele fala da realidade de céu e de inferno. Então esse é um terceiro tópico, um terceiro ponto para você pensar no entendimento de parábolas. A revelação da identidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um quarto aspecto no entendimento de parábolas é que elas, implícita ou explicitamente, vão fazer afirmações sobre a divindade do Senhor Jesus. A divindade de Cristo, ser ele Deus, vai estar em voga naquele contexto das parábolas. Ou seja, os que ouvem devem decidir se aceitam essas afirmações e passam a adorá-lo como Deus, né? Ou se o rejeitam por considerá-las enganosas ou até mesmo blasfêmias. Então, tem que haver uma decisão de aceitação ou de rejeição. Nunca havia a possibilidade de neutralidade quando Jesus contava uma parábola. Sempre havia uma reação, fosse ela de aceitação ou de rejeição à história, ao fato que Jesus está revelando naquela parábola. A partir desse momento, eu queria que você pensasse um pouco
sobre a interpretação de parábolas. As parábolas, elas, embora sejam histórias para ilustrar, para demonstrar valores do reino, nem sempre elas eram de fácil compreensão. E aí esse autor, Kenneth Bailey, ele sugere que, ao se procurar entender, interpretar e aplicar a lição de parábolas, nós devemos observar alguns princípios. Que princípios são estes? Para a gente poder compreender as parábolas de Jesus, ou as histórias que Jesus contou em forma de parábolas. Vamos então a estes princípios. E o primeiro princípio aqui é a necessidade de identificarmos a audiência. Então, identificar a audiência, ou seja, o público para quem o Senhor Jesus está se dirigindo naquele momento. Um exemplo disso está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando o Senhor Jesus vai contar uma parábola, as parábolas que eu mencionei, da dracma perdida, da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. E a chave para compreendermos esta parábola está nos versos iniciais, que dizem o seguinte, Lucas capítulo 15, diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então veja, quem é o público aqui? Para quem a parábola está sendo dirigida? A parábola, nesse caso, se dirige aos fariseus e aos escribas, que estão reclamando porque pecadores se juntam a Jesus, porque Jesus recebe pecadores e come com eles. Então, esse é o público-alvo. Então, esse é um primeiro passo para a gente entender o sentido, o significado da parábola. Identificar a audiência. Um segundo requisito ou pré-requisito para compreendermos as parábolas é examinarmos cuidadosamente o cenário e a interpretação dada pelo próprio autor e suas fontes. Um exemplo disso está na parábola do semeador. Jesus conta a parábola de um homem que saiu a semear e, ao semear, a semente caiu, em vários tipos de solos. E depois os discípulos vão perguntar ao Senhor Jesus qual é o significado da parábola. E então ele vai contar que a semente que caiu em caminho rochoso significa tal coisa. A parábola que caiu a semente que caiu entre os espinhos, melhor dizendo, tem tal significado. A que caiu na boa terra significa tal coisa. Então, muitas vezes, o significado da parábola está ou foi dada pelo próprio autor, no caso, o Senhor Jesus Cristo. E a maioria das parábolas, então, se situa dentro de um contexto ou de um cenário específico, onde vai ser possível extrair o significado daquela parábola em especial. Então, examine cuidadosamente o cenário ou a interpretação que é dada. Um terceiro princípio para compreendermos parábolas é discernirmos as suposições ou as pressuposições culturais que estão contidas na história. Então, há muitas vezes uma questão da cultura que nós vamos precisar compreender, mantendo em mente quem são os personagens para quem Jesus está se dirigindo. E lembre-se que muitos destes personagens, eles eram camponeses judeus, Camponeses judeus, a quem Jesus estava se dirigindo naquele momento, naquele contexto ali. Aqueles camponeses, aqueles homens para quem ele está se dirigindo naquele momento, naquela ocasião ali. Então, isso ajuda a gente a compreender a parábola. O importante aqui não é apenas identificar os costumes do Oriente naqueles dias do Senhor Jesus, Como eles se vestiam, como viajavam, o que comiam, como dormiam, em que tipo de habitação moravam, como eram as suas roupas, como eram os seus sapatos ou chinelos. Mas nós precisamos nos familiarizar também com os valores, Quais eram os seus valores básicos, os seus valores principais, elementares, a maneira como eles se relacionavam
entre si e uns com os outros, o conceito de propriedade. Por exemplo, Jesus contou uma parábola de um homem que achou um tesouro num campo e ele vai então e vende tudo o que ele tem e ele compra aquele campo. Então, há um conceito de propriedade por trás daquilo, há uma questão de valores que nós precisamos entender para compreender as parábolas do Senhor Jesus. Outro ponto importante é a necessidade de discernirmos símbolos ou símbolos ali por trás daquelas parábolas. Símbolos que eram identificados muitas vezes instintivamente pela audiência, pelas pessoas que estão ouvindo o Senhor Jesus. Houve uma situação, por exemplo, um momento em que Jesus contou uma parábola e depois de ouvirem aquela história, as pessoas queriam matar Jesus. Porque diz o texto, o autor sagrado diz que eles compreenderam que era acerca deles que Jesus contou aquela parábola. E então, quando eles compreenderam, entenderam, eles ficaram raivosos, ficaram cheios de ira, ficaram cheios de rancor e queriam então matar o Senhor Jesus. Agora, esse é um processo que exige que penetremos no universo de outras pessoas, e nesse caso aqui, não só de outras pessoas, mas eu diria que também de outras culturas. Nós, para compreendermos as parábolas do Senhor Jesus, nós vamos precisar compreender um pouco da audiência, um pouco da cultura, um pouco do modo de viver das pessoas daqueles dias. Um quinto passo para compreendermos as parábolas do Senhor Jesus é determinarmos a reação que foi provocada ou despertada na audiência quando ela ouviu a parábola pela primeira vez. Nós não podemos pensar que a reação das pessoas hoje é a mesma que foi tida pelas pessoas lá quando Jesus contou as parábolas. Muitas vezes foi diferente. Então, vai nos ajudar a compreender as parábolas se nós compreendermos, entendermos a reação ou o que levou as pessoas a terem tal reação diante do ensino que Jesus Cristo queria transmitir naquela parábola. Então, nós analisando os efeitos que Jesus pretendia obter, e aqui é um ponto importante, não apenas a reação das pessoas, mas nós precisamos entender o que Jesus pretendia alcançar, pretendia obter com aquela parábola em especial. E a partir daí nós vamos ter então uma ideia dos efeitos correspondentes sobre aquelas pessoas e também sobre nós. Um sexto princípio para a compreensão de parábolas é compreendermos o conjunto de temas teológicos que formam o seu conteúdo. Eu friso novamente as três parábolas de Lucas 15. Elas são três parábolas com objetos diferentes, com situações diferentes, cenários diferentes. Na primeira, é uma ovelha que se perde e o pastor vai buscar. Na segunda, é uma moeda que é perdida dentro de casa e a dona da moeda vai então revirar a casa até encontrá-la. E a terceira parábola é a de um filho que sai de casa e perde tudo. Há um sentido único nessa parábola. Então, o fato de Jesus ter contado três parábolas significa que essa história é importante e que uma parábola reforça a outra. Então, o entendimento precisa ser com base nas três parábolas. Nós podemos até pregar um sermão ou dar uma aula sobre cada uma dessas parábolas isoladamente. Mas nós precisamos ter em mente que o sentido é um só. Nós não temos um sentido para a primeira, outro para a segunda e um outro para a terceira. Há um só ensinamento. E ele desejou, então, transmitir isso aos seus seguidores. Lembre-se de quem é o público. O público aqui são os fariseus e os escribas que estão reclamando porque Jesus está comendo com publicanos e pecadores. Muito bem. Vamos pensar, então, numa forma agora de concluir esse nosso ensino. Essa aula é apenas uma introdução para procurarmos compreender
o ensino de parábolas, quando lermos as parábolas do Senhor Jesus. E eu quero concluir então esta nossa aula dizendo para você que as parábolas, elas permanecem como uma fonte rica de conhecimento espiritual para nós. Embora tenham sido contadas e escritas há quase 2000 anos, elas ainda são extremamente atuais para a igreja dos nossos dias, para mim e também para você. Embora as suas raízes remontem à vida dos tempos de Jesus, as realidades sobre Deus, olha só, realidades sobre Deus, sobre o discipulado, transmitidas por elas, transcendem, certo? Transcendem aquela cultura e chegam até nós com ricos ensinamentos. As imagens que elas trazem, que Jesus colocou ali, elas ainda nos ajudam a compreender o ensinamento da palavra de Deus. Lembre-se que a ênfase é no reino de Deus. Então o reino de Deus está também entre nós hoje. Nós podemos muito bem, em algumas situações, até nos esquecermos de alguns conceitos teológicos, né, mais rebuscados, mas é pouco provável que alguém venha a se esquecer de uma parábola, como por exemplo a parábola do pastor que percorre enormes distâncias para buscar uma ovelha que se desgarrou, uma ovelha perdida. Então, as parábolas, as histórias do Senhor Jesus, elas têm essa capacidade de prender a nossa atenção, de fixar o nosso olhar na história que está sendo contada. E, consequentemente, nós vamos compreender o conceito teológico por trás dessa história ou desta parábola que nós vamos estar lendo. Uma outra questão importante, a título de conclusão, é a gente entender que as parábolas, elas são como que quadros verbais, né? São pinturas que o Senhor deu, que o Senhor fez para ensinar teologia. Olha só, eu disse que às vezes nós não conseguimos fixar conceitos teológicos mais rebuscados, mas nós precisamos entender que as parábolas visam ensinar teologia. No caso aqui da parábola ou das parábolas de Lucas 15, nós estamos aprendendo sobre, dentre outras coisas, a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus em alcançar pessoas, em buscar pessoas. E essas marcas, nesses quadros verbais, eles vão ficar gravados na nossa mente, na nossa memória, de modo que nós não vamos esquecê-los jamais. E por fim, uma vez que nós ouvimos uma parábola, ela ficará gravada para sempre na nossa mente, na nossa memória, independente de quanto tempo nós vamos ter ouvido esta história. E à medida em que nos tornamos mais preparados para conhecê-las, o Espírito de Deus irá nos revelar as mais profundas implicações de cada uma daquelas parábolas. O meu objetivo com esta aula, então, é trazer para você, a título de introdução, esses pontos acerca de como compreender as parábolas do Senhor Jesus e alguns princípios de interpretação. A minha oração é para que Deus abençoe ricamente a sua vida e para que você possa, à luz desses princípios, com base nestas ferramentas que eu acabei de colocar para você, que você tenha uma maior e uma melhor compreensão dos ensinos de Jesus, especialmente aqueles que foram transmitidos por meio de histórias, as famosas, as conhecidas parábolas do Senhor Jesus. E aí eu termino com Marcos, começamos com o Evangelho de Marcos e terminamos com ele, quando ele diz no capítulo 4, verso 9, o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu acrescentaria, e se esforce para compreender, para entender o que o Senhor está ensinando naquele contexto, com aquela história, com aquela parábola. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, no nome de Jesus, teu Filho, aquele que contou estas belíssimas, enriquecedoras e transformadoras histórias, nós elevamos ao Senhor a nossa voz. Primeiramente para agradecer-te, ó Deus, por aquelas histórias, pelos ensinamentos que elas trazem para nós.
mas também, ó Deus amado, para agradecer-te o privilégio de termos elas escritas na tua palavra, para lermos e nos edificarmos, mas também para instruir a outros, a começar pelos nossos filhos, a começar pela nossa casa, de maneira que o reino de Deus se implante, crie raízes, finque raízes no nosso coração e que nós, como súditos do reino, sejamos propagadores das verdades contidas nessas histórias, nessas parábolas do Senhor Jesus. Abençoa-nos, portanto, com o entendimento, com a compreensão plena dessas verdades. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, no nome daquele que as contou, o Senhor Jesus, o nosso Salvador e Redentor, a quem seja a honra, a glória, hoje e eternamente. Amém. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida e até a próxima aula.